Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Resenha EPG Podcast. No 19º episódio do nosso podcast, eu tenho a honra de receber na nossa mesa de entrevistas pessoas mais que especiais, professor Ivo Demiati e professora Adriana Campagnoli. Essa é a pronúncia correta. Exatamente. Perfeito, sejam muito bem-vindos. Muito obrigada. É um grande prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Marcos. É uma satisfação realmente ter essa oportunidade de estar aqui no Resenha EPG. Perfeito. Primeira coisa de tudo, né? Queria falar aqui enquanto acadêmico, né? Enquanto aluno. Eu, Marcos, sou acadêmico do curso de Direito no EPG. A minha irmã gêmea, que está atrás das câmeras, é acadêmica de Pedagogia. E a gente realmente vê, né, o trabalho do Ivo, o trabalho da Adriana na prática, né? Então a gente tem esse lugar de fala, como fala, né? Para poder estar aqui conversando. E também na forma de entrevista, que é o podcast, de uma forma profissional. Então, gostaria de fazer a primeira pergunta, né? Como foi esse início, o primeiro contato com a UEPG na vida de vocês? Foi por meio da graduação? Foi, né, na parte já profissional? Como que foi? Bom, Marcos, assim, eu tenho muito orgulho de ter sido aluno da UEPG, né? Em 87 eu passei no vestibular de agronomia. E daí cursei lá agronomia durante os 5 anos, me formei em 1991. Foi essa a minha história, né? Nesse período também tive muitas oportunidades. A agronomia era um curso bem dinâmico, que já tinha professores com mestrado, doutorado, e eu fui um aluno de iniciação científica também, bolsista na época, que era uma coisa bem incomum, porque era muito no início da organização da pesquisa aqui dentro da UEPG, né? Então tive um privilégio, sou então um egresso, né? Muito orgulhoso desta universidade. Então, eu sou egressa, eu iniciei na UEPG no curso de Direito no ano de 89, na minha época existia o vestibular de inverno, né? Entrei em 89-2 e me formei em 93. E logo na sequência eu fiz o meu mestrado em Ciências Sociais também na UEPG, fui a segunda turma desse mestrado e enfim, né? Essa é a história do início da minha vida na UEPG. UEPG. E após isso, então, a parte de aulas e tudo mais, já foi tudo meio que junto? Como é que foi? Não, então, daí eu fiz o meu mestrado na UEPG. Certo. E mais tarde eu entrei em 2009 num concurso público, eu já entrei como efetiva. Maravilha. Muitos professores trabalharam anteriormente como colaboradora. Eu trabalhava, mas trabalhava como professora em instituições particulares de ensino. E em 2009 eu fui aprovada no concurso e iniciei a minha vida de servidora dentro da UEPG. Perfeito. Sempre é importante destacar, né, Marcos? A professora Adriana não comentou, mas ela fez o doutorado em Curitiba, né, professora? E depois Curitiba. Ela ingressou. Então, te falo isso porque quando eu entrei como professor efetivo, eu entrei como professor temporário, na realidade, em 1993. Também fiz o mestrado, né? Fui estudar no interior de São Paulo, fiz o mestrado. E aí já entrei como professor colaborador no EPG no ano de 1993. Logo em seguida abriu um concurso e eu entrei como efetivo em 1995. Né? Então, daí já fui fazer o doutorado também naquela época, 1995, e regressei para o IPG como doutor em 1999. Só para contar uma coisa curiosa, né? Naquela época a universidade vivia um dilema, ela tinha que ter um determinado número de cursos de pós-graduação em stricto sensu, que é mestrado e doutorado. E a UEPG não tinha ainda um doutorado, pelo menos, e me parece que 3 mestrados, né? Então houve uma grande campanha de qualificação dos docentes, capacitação dos docentes. E eu tinha recém entrado na UEPG e tive a sorte de ser mandado para fazer doutorado, né? Daí também fui de novo para o interior de São Paulo e voltei em 1999 com o título de doutor e aí segui a carreira na docência, né? Perfeito. É importante destacar, né, que o trabalho de vocês, a Chapa 2, né, ela dá continuidade ao trabalho que o reitor Miguel Sanches vem fazendo, né? Inclusive ele já falou, né, o apoio público, né, a Chapa 2. E um ponto importante, eu enquanto acadêmico falando, né, o programa de iniciação científica e o EAIC, né? Acho que é assim, isso, essa pronúncia, né? É isso mesmo. Eu achei muito bacana, né? Tive colegas que escreveram os seus artigos, suas pesquisas. E como foi, na visão do senhor, e como o senhor pretende ampliar a Chapa 2, esse programa de iniciação científica, como a gente pode ampliar ainda mais esse importante trabalho que o reitor já consolidou? Então esse é um assunto que me agrada muito, Marcos, porque, como eu disse, né, a época que eu tive a bolsa de iniciação científica não existia ainda o programa, né? O CNPq estabeleceu um programa chamado PIBIC, Programa de Iniciação Científica, que distribui bolsas
para as universidades. Então a UEPG recebe umas 140 bolsas, eu não tenho exatamente o número, mas umas 140 bolsas do CNPq, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, né, do Ministério de Ciência e Tecnologia do Governo Federal. E esse programa não existia na época que eu tive bolsa, então foi um grande privilégio, né? E aí a gente foi aumentando esse número de bolsas, né? Então a iniciação científica é uma coisa muito boa, isso na pesquisa, né? E nós temos também a iniciação em extensão. Então depois que a iniciação científica se estabeleceu, também se criou algum mecanismo, daí financiado mais pelo governo do estado e pela própria UEPG, de bolsas de iniciação em extensão, né? A gente pretende ampliar sempre esses programas, e o ano passado, né, professora Adriana, até destacar aqui o trabalho do nosso pró-reitor de pesquisa e pós-graduação, professor René Hellman, do Direito, inclusive. Professor René, orientador. Destacado, é um pesquisador, é um professor que... Referência. É uma referência, exatamente, né, professora Adriana. Ele implantou uma premiação no IAIC, né, que é o Encontro Anual de Iniciação Científica, que nos trouxe muita satisfação em poder, numa campanha que nós fizemos junto com a Receita Federal, né, de receber materiais, estimular esses alunos a participarem da pesquisa de forma efusiva, e distribuímos para os primeiros colocados no Encontro de Iniciação Científica de 2025 iPads, né? Nossa, que maravilha. Tablets e iPads, a maior parte dos prêmios eram iPads de alta qualidade, né? Que a gente recebeu como uma doação da Receita Federal, como um estímulo para esses estudantes. Então, né, professora Adriana, acho que... Exatamente, um estímulo para que nós possamos cada vez nos interessar mais pela iniciação científica, que sempre nós podemos dizer, né, professor Ivo, que é uma porta de entrada para outros eventos de natureza científica. Sim, é uma solução, né, algo assim muito positivo que incentiva, né, realmente o acadêmico a seguir, né, esse caminho e se interessar, né. Seguir na pesquisa, né, Marcos, é muito importante. Sim, realmente. Algo importante que eu notei também é a gratuidade, né, ser a de graça, inscrição, né, gratuita, a gente levantou, isso foi uma ideia do professor René também, a gente deu gratuidade total nas inscrições, é isso mesmo. Sim. E como vocês pretendem, em 3 pontos, né, agora sendo mais assim pragmático, dentro da gestão de vocês, as 3 principais ideias assim que vocês norteiam, que vão ser assim o norte realmente desse tempo que vocês vão estar à frente da UEPG? A gente tem distribuído nossas falas, né? A professora Adriana tem comentado uma coisa que é muito importante, Marcos, então acho que a professora Adriana pode destacar, né? Quando nós iniciamos a nossa caminhada, eu ao lado do professor Ivo, quero dizer assim que eu já trabalhei com o professor Ivo, faz 7 anos que eu estou na gestão da UEPG, na gestão administrativa, e nós tivemos a nossa primeira aproximação em 2020, quando eu era do núcleo de assessoria jurídica do hospital, e o professor Ivo era o pró-reitor da PROAD, né, que é de administração, e ordenador de despesa, como nós chamamos, né, e nessa época eu conheci muito profissionalmente o professor Ivo, e ele sempre foi uma pessoa íntegra, correta, muito trabalhadora, competente. E aí, nessa caminhada, quando nós pensamos em fazer essa caminhada junto, nós pensamos em 3 grandes pilares para nortear essa nossa caminhada, né? Então, o diálogo permanente, que é uma necessidade para que nós possamos gerir a nossa universidade, porque a universidade é feita para vocês. A universidade é feita em função dos alunos, em função da sociedade, porque lá nós formamos os profissionais que colocamos no mercado de trabalho, e os cidadãos críticos, né, que vão fazer essa transformação social tão necessária. Então, o diálogo permanente, uma gestão responsável, transparente, porque tratamos de dinheiro público, enfim, nós temos que ter toda a responsabilidade. E, não menos importante, né, o 3º pilar, a valorização das pessoas. Porque quanto mais felizes as pessoas trabalham, quanto mais felizes as pessoas estudam, melhores são os resultados. Perfeito. Eu acho que vocês resumiram bem, né? O que é a Chapa 2. A universidade é muito complexa, né, Marcos? Então a gente tem, assim, várias propostas, mas para a gente falar em pouco tempo, a gente tem adotado essa, que é a nossa lógica, né, de trabalhar com ética e com todo tipo com todo o cuidado de gerir a coisa pública, né? Sim, e pessoal, eu li a apostila, né, da Chapa 2 com todas as propostas, realmente com a história de tudo que foi conquistado já e o que será ampliado, e fica disponível para vocês, né? Podem entrar em contato comigo mesmo ou na DM do Resenha PG Podcast, a gente vai divulgar para vocês terem conhecimento, né? Aqui em 30 minutos, 20 e poucos minutos, vai ser impossível falar tudo, né?
o que já foi feito e aquilo que ainda vai ser feito, né? Então podem ficar tranquilos que a gente está à disposição aí para... Isso, Marcos. Até para ajudar, né? Nós temos as nossas redes sociais no Instagram, no Facebook. Isso. Ser o EPG é o nome da nossa chapa, né? Nós temos, a gente diz, né? A gente tem muito orgulho em ser o EPG. Então, ser o EPG, se vocês procurarem, né? Vão encontrar nas redes sociais o Linktree lá com todos os nossos postagens, vídeos, a biografia minha e da professora Adriana, que a gente fez alguns materiais, né? Queria até pedir para todo mundo que tiver interesse acessar, que é muito importante, né, professora Adriana, que as pessoas conheçam os candidatos e também as propostas, né? Então, ser o EPG, tá, gente? O professor pode falar de novo o arroba? Arroba ser o EPG. Ser o EPG. Tudo junto. Ser Marcos, o EPG. e se eu puder também falar mais um pouquinho, né? Esse nosso caderno de propostas que você acessou e que bom que você leu com cuidado, ele é um caderno de propostas aberto. Né? Como nós nos propomos ao diálogo permanente, então nós aceitamos várias sugestões ao longo da nossa caminhada na campanha. Nós visitamos setores, nós visitamos departamentos, nós visitamos acadêmicos, né, na medida do tempo e da possibilidade, e nós tivemos muitas sugestões e que fomos incorporando a esse caderno. Então, as sugestões são sempre bem-vindas para que nós possamos efetivamente fazer essa gestão dialogada, né? Perfeito. Como a professora citou, né, a universidade é feita de pessoas, né? E se as pessoas realmente participam dessa construção, eu acho que isso é maravilhoso, né? Exato. Eu vi algo muito importante também, é importante destacar, a gente tem aqui no podcast muitos jovens empreendedores, né? Muitas pessoas que são ligadas, né, ao empreendedorismo. Eu creio que o Centro de Educação e Empreendedora, né, foi uma conquista ótima. E como a gente pode ampliar ainda mais, que hoje, a professora sabe, né, no mundo do direito, no mundo de outros cursos também, hoje em dia, você não pode se limitar a só ser aquela formação que você fez, mas realmente ser um empreendedor, vender o seu peixe, né? Saber empreender, saber, né, gerir o seu negócio. De que forma a gente poderia ampliar ainda mais esse trabalho visando o empreendedorismo, essa questão empreendedora? Sim, muito importante, Marcos, essa pergunta, né, professora Adriana? Nós estamos trabalhando com o Centro de Educação Empreendedora e também nós temos lá no campus, aqui no centro, né, tem um prédio específico ali no bloco central. E nós temos lá no campus a agência de inovação, né? A AGIP, né? A AGIP e a GEUNI. A GEUNI é um projeto da SET, da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, que aproxima o setor produtivo privado das universidades públicas estaduais paranaenses, né? E nós estamos com vários projetos em execução e outros em início de execução. Então, fazer com que as pessoas se interessem, os nossos alunos, os nossos professores também, e que os nossos egressos possam passar por essa etapa de pré-incubação, no caso do CE, e depois de incubação das empresas lá no campus de Uvaranas, na AGIP, na nossa agência de inovação e propriedade intelectual, é muito importante para nós. Nós estamos ampliando, eu conversei com o nosso diretor da agência, e ele estava comentando que nós vamos precisar ampliar ainda mais esse processo que está chamando muita atenção. E eu queria destacar, Marcos, né, que nós estamos com um grande projeto também, né, de um novo curso em parceria com a iniciativa privada, nesse caso em parceria com a Cooperativa Castrolanda. Maravilha. Eu gosto de falar isso porque é bem importante, o curso de Medicina Veterinária, né, professora Adriana? Meu Deus, que maravilha. E assim, uma questão também para deixar transparente para as pessoas, né, como que a gente define quais são os novos cursos que vão ser criados? A partir de uma enquete, uma das coisas que a gente leva muito em consideração que a gente faz no vestibular. Tem uma pergunta na inscrição do vestibular que é mais ou menos nessa linha. Dos cursos que não existem na UEPG, coloque em prioridade 3 que você gostaria que existisse. Eu lembro dessa pergunta. Então aí a medicina veterinária entrou com uma prioridade primeira, né? E nós estamos construindo um modelo bem diferente, né? Já tivemos parcerias com entes públicos, né? Funcionou por um tempo, mas aí muda a prefeitura, muda o mandato e as coisas se desestabilizam. E nesse caso da medicina veterinária, na Castrolanda, a gente está fazendo a parceria com a iniciativa privada. Já temos uma autorização prévia para que a gente possa trabalhar na proposta, né? Falta realmente o governador assinar o decreto e tomar as providências, mas está tudo bem encaminhado, caminhando muito bem. O Conselho Estadual de Educação já deu uma autorização para a gente criar essa comissão de implantação do curso, e nós estamos trabalhando nisso. E lá nessa estrutura, nós vamos ter um grande laboratório chamado Bioplat, que é uma plataforma que está sendo criada em todas
todas as universidades estaduais do Paraná. Ponta Grossa, a nossa vai ser em Castrolanda, lá no Parque Agroleite. Uma estrutura que vai receber muitos equipamentos, investimento do governo do estado de cerca de 26 milhões de reais. E a Castrolanda vai entrar com a estrutura de prédios e tudo mais. Então a gente vai ter um novo campus da UEPG, muito provavelmente, agora já em 2027, né? Que vai ser ali em Castro e na área da Castrolanda. Que maravilha, eu fico muito feliz em saber que a UEPG vai expandindo a mais, né, seus cursos, né? Recentemente teve psicologia, arquitetura e nutrição. Isso, perfeito. Exatamente. Conta com o campus oficinas, né? Agora isso, o novo campus de oficinas aqui próximo, né? Lá no centro de eventos, que a gente chama de... o local lá é o campus de oficinas, ele fica lá onde é o centro... Era um centro de eventos, agora a gente chama de Cine Teatro Pax, né? Que fica ali ao lado. E ao lado que tem o prédio, realmente, que está funcionando. E agora uma nova estrutura, né? Exatamente. Então, o campus oficinas, o campus Uvaranas, campus Centro e agora... E agora esse campus lá em Castrolanda. Nossa, perfeito. Que vai ser implantado. Inclusive lá no campus oficinas funcionam as pós-graduações de Direito, tanto Lato Sensu, que são as especializações, quanto o nosso não tão recém, mas podemos dizer recém-implantado, mestrado profissionalizante, né? Então, só complementando ali, a inovação é realmente uma das nossas grandes propostas, né? E além disso, aliado à inovação, a internacionalização, né, também, professor Ivo? Nós já fechamos, e falando em graduação, né, nós já fechamos um convênio com o Instituto Politécnico de Bragança, onde teremos a possibilidade de dupla diplomação para o curso de Engenharia de Alimentos, e está em fase muito avançada a possibilidade de uma dupla diplomação para o curso de Direito. Que maravilha! Nossa, com a Universidade do Porto. Então, se nós conseguirmos avançar nesse sentido, e vamos conseguir, porque inclusive esse projeto está sendo capitaneado pelo professor René, nós teríamos a possibilidade do acadêmico de Direito ter um diploma que vai valer tanto aqui no Brasil quanto na União Europeia. Então, falando isso de empregabilidade, né, a possibilidade, inclusive, de exercer do exercício profissional na União Europeia. Isso na graduação, né, Marcos? Exatamente. E a gente também avançou na pós-graduação, né? Como lá na Europa o mestrado já é uma coisa que é incluído na graduação, eles fazem 3 anos de disciplinas gerais e depois os 2 últimos anos são mestrado, né? A gente está fazendo com doutorado. Então, o doutorado em agronomia e o doutorado em ciência e tecnologia de alimentos, por uma demanda lá do IPB, esse Instituto Politécnico de Bragança, né, que fica no norte, nordeste de Portugal, a cidade de Bragança. Nós já temos essa parceria também. Então, o doutorado nessas 2 áreas, né, da área de agrárias, também estão com dupla diplomação já possível de ser feita com os estudantes de doutorado. E na graduação, como a professora Adriana falou, para nós é muito importante, a gente está começando por esses 2 cursos, por uma questão de que foi a maior afinidade que teve entre os institutos que nós fizemos contato em Portugal, mas a gente vai tentar ampliar para todas as áreas da UEPG que façam sentido internacionalizar, né? É uma felicidade ouvir essa notícia, até porque acredito que a UEPG seja uma das únicas aqui da região, né, aqui do Sul, que vão ter essa inovação, né, dupla diplomação. Eu acredito que isso... Na realidade, Marcos, assim, nós temos um agradecimento a fazer ao TFPR, a Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Ela foi pioneira e ela abriu as portas para esse Instituto Politécnico de Bragança. Então, a Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia 7, ela fez uma provocação ao TFPR para a gente poder incluir as estaduais. Então, nesse momento, as universidades estaduais estão entrando em bloco na internacionalização com o IPB no primeiro momento. Mas a gente já está se adiantando também, a IPG não fica parada, né? Ela está sempre tentando ser protagonista no bom sentido, e nós estamos avançando aí no direito e com outras universidades além da cidade de Bragança, com a cidade do Porto, que é uma das maiores cidades de Portugal, né? Sim, são parcerias que dão certo e precisam ser sempre, né? Sempre a hora que a gente precisa, né? Dos parceiros, das instituições, é sempre bem-vinda, né? Com certeza. Tudo aquilo que já deu certo, né? E aí, Marcos, só para contar também, eu estive lá em Bragança, né? O professor Miguel também foi, o professor René. Muitos brasileiros lá, tá, pessoal? Assim, uma coisa bem interessante, empreendendo lá, ex-alunos nossos da UEPG, muitos ex-alunos da UTFPR de Ponta Grossa e de outros campi da UTFPR na cidade, lá movimentando a economia. Então, a gente imagina, né, que tem um problema de xenofobia e, de fato, lamentavelmente, pode existir. Mas para as pessoas que estão qualificadas, existe uma demanda de pessoas altamente qualificadas nos países mais antigos, né, no velho continente, e eles são muito bem recebidos, né? Então,
certeza. Quando a pessoa vai para lá, se qualifica e tem realmente a integração com a comunidade, ele tem uma vida muito, muito produtiva, né? E muitos deles também voltam, né? Alguns empreendem, ficam lá, outros voltam. Para nós o interessante, o importante é a empregabilidade, né? E obviamente também aqueles que conseguirem voltar para também atuarem aqui no Brasil, né? Perfeito, eu acredito que a dupla, né? Essa dupla não para, tá? Aí o dia inteiro, né? Trabalhando, fazendo campanha e não para. Acredito que os principais pontos foram expostos, né? E eu quero agradecer, né, a presença de vocês e vou deixar o espaço, o microfone aberto para os dois fazerem as considerações finais e o porquê, né? A perguntinha do final, o porquê o aluno do EPG deve votar na Chapa 2. Então, eu posso começar? Pode, professora Adriana. Então, eu quero dizer que nós nos preparamos muito para estar aqui. Como eu estava contando, eu trabalhei por 7 anos na última gestão e a minha última atuação foi na Procuradoria Jurídica, e a Procuradoria Jurídica é um grande órgão de assessoramento de todos os órgãos da EPG, em especial da reitoria, mas ela acaba assessorando todos os outros órgãos da EPG e acaba que tendo ali a sua entrada, né, em questões, não só questões jurídicas, mas questões administrativas, de contratação, de orçamento. Então, nós nos preparamos muito para estar aqui. Nós temos propostas concretas, responsáveis, passíveis de serem executadas. Isso é o mais importante que eu acredito que nós estamos defendendo, né? Tudo que nós estamos falando, tudo que tem naquele nosso caderno de propostas são coisas plausíveis de acontecer. Concretas, né? Concretas, exatamente. Não estamos prometendo nada que não seja possível, nada irresponsável, né? Então, eu acredito na Chapa 2, como eu já falei, tive muito contato profissional com o professor Ivo, ele é uma pessoa extremamente íntegra, honesta, responsável e trabalhadora. Então, a Chapa 2 é a opção nesse momento e eu peço voto em todos aqueles que confiam numa EPG. Marcos, eu diria que assim, a gente realmente tem um planejamento, né, bem organizado, tudo foi pensado e discutido no nosso grupo e coletivamente, né? A escolha da professora Adriana Campagnoli, para mim, é uma grande honra ela ter aceito esse convite, uma pessoa extremamente educada, de um trato diferenciado, uma pessoa realmente que se destaca lá no curso de Direito, né? Um grande curso que tem mais de 800 alunos, a gente se surpreende, quer dizer, às vezes na universidade a gente fica um pouquinho com dor de cotovelo, porque é o único curso que tem um setor, né? Sim. Setor de ciências jurídicas, mas quando a gente vai ver, né, professora Adriana, o número de alunos realmente é muito grande. E a gente vê a qualidade do ensino, né? Para ver quando vocês fazem a prova da OAB, né, que a gente compara com as universidades, com as instituições privadas, a UEPG e as universidades públicas de maneira geral se destacam muito, e a UEPG em particular, né? Então o trabalho da professora Adriana é muito competente e isso nos levou a ter essa tranquilidade de ter lá na chapa, né? E assim, o que eu queria que a comunidade percebesse é que a UEPG se tornou protagonista, mais do que ela já era. Nos últimos 7 anos e meio, então eu sou vice-reitor da UEPG, licenciado para concorrer. A professora Adriana é a procuradora-geral, né, a nossa PROJUR, Procuradoria Jurídica, também licenciada para concorrer, e voltamos ao nosso cargo, haja o que houver, no dia 10 de abril, para cumprir o final do mandato até 31 de agosto. Queremos muito, a partir de 1º de setembro de 2026, ter a confiança de vocês nas nossas propostas para seguir até 31 de agosto de 2030, né, professora Adriana, fazendo um trabalho que dê mais protagonismo ainda para o IPG. Se a gente analisar, né, nós temos sempre dito isso, por onde a gente anda, né? O senhor Miguel Sanches Neto, nosso reitor atual, é uma liderança muito grande. Quem acompanhou as eleições municipais viu que o IPG estava em todos os debates, toda hora a gente estava sendo acionado para responder, ajudar, sendo lembrada pelos serviços prestados. Então, a gente teve o privilégio, o orgulho de trabalhar nessa equipe durante 7 anos e meio, vamos completar os 8, e nós queremos dar continuidade a esse trabalho, ampliando ainda mais as ações que favoreçam aos estudantes em primeiro lugar, né? Mantenham e aumentem a qualidade do ensino. Continuaremos criando novos cursos na medida do possível e defendendo o interesse da comunidade princesina, né? E esse investimento em Castro a gente vai denominar como Parque Tecnológico dos Campos Gerais. Então, Parque Tecnológico da Agroleite, que vai ser o Parque Tecnológico dos Campos Gerais. A gente tem uma experiência muito importante e que vale a pena vocês conhecerem, que é o
a cidade dos Lagos, em Guarapuava, um grande parque tecnológico, e em Toledo, uma cidade lá do oeste do Paraná, tem o Bioparque, que é uma estrutura fantástica. Então as cidades estão se organizando, as regiões, para ter esses polos de inovação, para acolher startups, empresas que vão ser incubadas, e essa estrutura da UEPG vai ser aqui na cidade vizinha de Castro. Então a gente está pensando mais na estrutura da cidade, mas também na região, né? E trabalhando muito, nosso compromisso, né, professora Adriana, de trabalhar muito para a nossa comunidade acadêmica e para a comunidade das cidades que são do entorno da UEPG. Peço então a atenção de todos na chapa Ser UEPG, o voto de vocês na chapa 2, né? Dizer que tudo foi pensado, e a professora Adriana é uma representante muito legítima do campus centro da UEPG, e eu sou um representante lá do campus de Uvaranas, e a gente trabalha muito integrado, né? As datas das eleições é dia 9 para os cursos gerais e dia 7 para os à distância, né? Isso. Nós temos vários polos de ensino, educação à distância, EAD, né? Que são distribuídos por todo o estado do Paraná, e nesses polos a votação no dia 7 de abril, Marcos. E daí a maior parte da votação, que é nos campi aqui da UEPG e em algumas outras estruturas, como nos hospitais, vai ser no dia 9. Dia 9 de abril, das 9 da manhã às 9 da noite, né? A gente gostaria muito que os estudantes viessem votar, porque há uma paridade de 1/3 para cada comunidade. Como nós temos cerca de 800 agentes universitários, 800 professores, grosso modo, tá, gente? O número não é bem esse, e 8.000 alunos, se os alunos votarem em peso, o peso é o mesmo da votação de cada uma das 3 partes. Então é importante que os alunos votem, né? E que, se quiserem que a universidade continue crescendo, se tornando cada vez mais conhecida e, consequentemente, valorizando o seu diploma, a chapa 2 se apresenta como uma opção. Perfeito. Ser o EPG, orgulho de ser o EPG. Orgulho de ser o EPG. Presente e futuro. Perfeito. Que orgulho, que prazer recebê-los aqui, professor Ivo, professora Adriana. Acredito que ficou muito bem explanado, muito bem explicado o porquê vocês estão aqui e para onde vocês querem ir, né? Então, eu, Marcos, enquanto entrevistador, enquanto acadêmico, fico muito orgulhoso de tê-los aqui nessa tarde maravilhosa. Muito obrigado, Marcos. Uma grande alegria. Muito obrigado pela oportunidade, é uma grande alegria, e reforçamos a importância do voto. Perfeito. Pessoal, agradeço a audiência de vocês. Esse episódio estará disponível sábado, né? Então, os nossos cortes estarão também disponíveis ali no @resenhapg podcast. Eu agradeço a audiência de vocês. Um abraço aqui do Marcos e tamo junto.